Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, apenas uma correção no dia de ontem, eu acabei confundindo a data e o dia, acho que pela proximidade do feriado. Na verdade, ontem foi quinta-feira, dia 14 de novembro, e hoje a gente abre aqui a análise na sexta-feira, feriado aqui no Brasil, dia 15 de novembro de 2024, tá bom? Agora são 7h17 da noite, véspera de final de semana. Vamos começar aqui pelo nosso calendário econômico. Tivemos o resultado de dois eventos pré-agendados lá nos Estados Unidos. Saiu o resultado do núcleo de vendas no varejo, referente ao mês de outubro. Resultado abaixo da projeção de 0,3, veio com resultado de 0,1%. Em relação a vendas no varejo mensal, tivemos aí, referente a outubro, o resultado um pouco acima da projeção de 0,3, com resultado de 0,4%. Não acredito que esses dois eventos tenham impactado de forma tão negativa os mercados lá fora, pois tivemos aí as três principais bolsas recuando fortemente, com destaque para a Nasdaq caindo 2,25%, S&P 1,32% e Dow Jones, a bolsa industrial, recuando 0,70%. Já o Bitcoin, pessoal, veio descolado no mercado norte-americano, batendo aí uma alta de quase 4,6% no diário e demonstrando aí que os compradores estão com aptidão, né, em continuarem adquirindo lotes e automaticamente buscando aí novos níveis de preço. Então vamos analisar o que rolou de ontem para hoje e as perspectivas aí para o final do dia de hoje, sexta-feira, e para o final de semana. Então, pessoal, a gente fez aí, né, basicamente a gente identificou um potencial conflito de interesses entre os compradores, né, teoricamente aqui na ascendência dos fundos, e automaticamente na descendência dos topos. Então a gente sabia que dentro desse range aqui haveria, né, uma briga incessante, como eu citei na análise de ontem, teoricamente uma briga de foice no escuro, de cachorro grande, e a gente iria trabalhar, né, as duas extremidades, seja para o rompimento ou para a recusa de preço. E aí, pessoal, quando a gente reduz o tempo gráfico, a gente vê de fato, né, que os compradores eles tentaram com êxito manter, né, o fechamento do preço acima, né, dessa região aqui do nosso suporte diagonal. Então percebe-se que de fato eles conseguiram, né, segurar o preço, né, mantendo a estrutura, né, que a gente delineou nas marcações passadas. Ao mesmo tempo, né, houve um encontro da nossa região aqui com os topos descendentes, né, e você percebe que os vendedores novamente tentaram, né, empurrar o preço aqui para a zona, né, diagonal do nosso suporte. Então ficou aqui uma briga, né, de cachorro grande, e muitas vezes isso acontece, a gente não tem uma certa definição e a gente precisa aguardar, né, trabalhando os pontos certos justamente, né, para conseguir aí, por exemplo, antecipar a movimentação do preço. Então, de fato aqui, pessoal, parece que houve, né, a concretização do rompimento, né, dessa região aqui dos topos descendentes, e os compradores, né, trataram de continuar elevando o preço na busca, né, que era o nosso range ali, em caso de rompimento dessa região, que era o range do topo histórico. Então, ao que parece, os compradores novamente irão tentar buscar essa região, né, ou pela proximidade aqui dessa região novamente, e é muito importante, né, que o mercado sinalize, né, uma eventual ou um eventual rompimento aqui, né, desse último topo, né, demonstrando ainda o interesse, né, dos compradores em continuarem buscando novos níveis de preço. Então seria fundamental, né, eventualmente o preço chegando nessa região, a gente conseguir novamente,
né, renovar o topo histórico. Tá? Isso irá sinalizar para o mercado que os compradores ainda, né, estão com aptidão em continuar, né, a renovar aí novas máximas. Então, quando a gente olha aqui no diário, pessoal, a gente percebe também um pouco de indecisão, tá? Porque quando a gente analisa o volume, a gente percebe que, por exemplo, no dia 13, a gente teve aí a prevalência do volume comprador, tá? Eventualmente, ontem, quinta-feira, dia 14, prevaleceu, né, o volume vendedor no dia, e ao que parece, né, no dia de hoje irá prevalecer novamente o volume comprador, só que abaixo, né, do volume vendedor de ontem. Então seria aí um mundo perfeito, né, para a gente ter mais uma evidência, uma condicionante, né, fortalecendo a intenção dos compradores buscarem novamente a região do topo histórico, caso, né, no diário de hoje, ultrapassasse o volume de venda, né, em relação ao dia de ontem. Então seria aí o melhor dos mundos, né, essa sinalização, onde teoricamente, né, quarta e o dia de hoje praticamente engolfaria aqui, né, esses vendedores da quinta-feira. Tá? Então a gente tem mais quase 1 hora e 36 minutos até o fechamento. Porém, a gente sabe que o volume tende a cair bastante, de forma significativa, na sexta-feira à noite. E, eventualmente, no sábado também a gente, pelo menos, né, em análises passadas, a gente percebeu que o volume também ele é bastante reduzido, né? Mas, como estamos em um momento ascendente do preço, com uma perspectiva de cenário positiva, a gente poderá ter, né, eventualmente até um volume maior, né, amanhã. E, ao que se sabe, aos domingos a gente costuma ter, né, um volume um pouco mais expressivo, pelo menos a partir ali do horário do almoço ou eventualmente mais vezes ali após as 5 horas da tarde. Então, basicamente é esse o cenário. A gente tinha que aguardar, né, um rompimento de uma dessas duas extremidades. Já tinha um monte de analista aí cravando que o mercado iria buscar níveis inferiores de preço, menosprezou, né, eventualmente essas marcações, pessoas eventualmente alegando que o mercado iria buscar ali a região próxima dos 80 mil. E como eu falei aqui em outras análises, a gente tenta fazer um passo de cada vez, né? Como dizia o Jack Stripper, a gente faz por partes aqui as análises, né? A gente tenta diariamente tentar trazer para você aí um presságio, né, daquilo que o mercado ele queira fazer, justamente porque é muito mais complicado a gente tentar antecipar a movimentação fazendo uma análise por dia do que simplesmente, né, ou eventualmente fazendo 2, 3, 4 análises no dia. O preço ele é muito dinâmico, enfim, você precisa estar, né, ligado aqui no ativo, entendendo aí o que vem sendo evidenciado para você em tempo real, porque em um piscar de olhos, né, tudo pode mudar e eventualmente aquilo que você estava enxergando simplesmente, né, acontecer uma reversão e é importante você estar preparado. Então, a gente vai tentando fazer, né, um passo de cada vez, né, todo dia, né, a gente encaminha aqui para vocês, pelo menos, né, de segunda a sexta, porque faz mais sentido, né? Aos finais de semana a gente não costuma ter tanta volatilidade e a gente, obviamente, tenta passar para vocês na sexta-feira algo que vai, né, ou possivelmente consolidar no final de semana para posteriormente na segunda a gente retornar e dar continuidade aqui nos trabalhos. Então, basicamente é isso. A gente presenciou, né, aqui a briga incessante entre compradores e vendedores. Dentro do range, manteve-se a estrutura do suporte diagonal, ao mesmo tempo que houve o respeito, né, na proximidade do preço e a retração para eventualmente vir aqui o rompimento com confirmação. E aí estamos na eminência novamente de buscar
a região do topo histórico novamente. E aí, dentro das quais foi citado aqui, né, a gente teria aí um mundo perfeito caso a gente renovasse a máxima, né, mostrando para o mercado que o Bitcoin ainda tem aí a probabilidade de renovar seu topo histórico. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no livro aqui, ver como é que se encontra, olha. Ao que se percebe, pessoal, já existe um acúmulo de lotes aqui por parte dos vendedores. Na região dos 92 mil, a gente tem quase 18 milhões e meio de dólares posicionados para serem vendidos a esse nível de preço. 92 é a região na qual o preço já chegou por uma vez aqui, tá? Então, um pouco mais cedo já buscou essa região e já aconteceu a retração. Então já percebe-se uma barreira nessa região. Vamos fazer a marcação desse suporte aqui e eventualmente a gente poderá, né, ver uma reação dos compradores tentando manter aqui, né, a estrutura que foi rompida. Então, eventualmente por essa barreira a gente vai utilizar aqui essa região eventualmente para, né, os compradores demonstrarem a sua intenção de manter o preço acima dessa região. E ao que parece, pessoal, na região dos 93, lá próximo do topo histórico, tem 25 milhões e 600 mil dólares a serem vendidos a esse nível de preço. Então, teoricamente, são as duas barreiras mais expressivas sendo compartilhadas aqui no livro. Teoricamente, são regiões a serem acompanhadas de perto. Tá? Região dos 93 já é próximo aqui, né, do nosso topo histórico, que foi aproximado aí de 93.500 dólares. Então, haveria, né, em caso de rompimento dessa primeira barreira dos 92, haveria, né, um certo protagonismo aqui também pelos compradores, né, adquirindo esses lotes a este nível de preço e eventualmente buscando o topo histórico e, né, em um cenário mais positivo ainda, rompendo aqui o topo histórico, renovando a máxima. Então a gente tem essas possibilidades aí para o final do dia de hoje, eventualmente no final de semana, acompanhar essas duas regiões nas quais existe aí o acúmulo de lotes e é importante, né, a proximidade do preço, você acompanhar o gráfico mais o fluxo, eventualmente, né, para verificar se os lotes irão permanecer nessa região e se os compradores de fato, né, irão consumir esses lotes ao ponto de, né, continuarem a guinada rumo, né, à região dos 93 e eventualmente na região do topo histórico. Então fica no radar aí para vocês acompanharem juntamente. E basicamente é isso. Então, pessoal, peço desculpas aí pelo erro da data da análise de ontem. Né? Eventualmente, acho que pelo feriado eu acabei me confundindo. Análise completinha para vocês no dia de hoje. A gente retorna, então, provavelmente na segunda-feira, dia 18, e iremos renovar aí os pontos, né, os principais acontecimentos no final de semana e trazendo para vocês as atualizações aqui do Bitcoin. Então é isso, eu agradeço a presença de todos que estão acompanhando aqui no canal. Uma excelente resto de noite para vocês, um excelente resto de feriado, um bom final de semana e até a próxima.